Muito bom, então vamos começar nossa prática. Então, pode sentar numa postura confortável. A gente vai dar sequência hoje à prática que a gente está fazendo, né, ao longo já de 2 semanas para desenvolvimento da capacidade do diafragma. Então, reconhecimento do diafragma. Hoje, especialmente, a gente vai fazer uma prática mais voltada para expansão da capacidade pulmonar, né? Então, alguns exercícios de contração dos bandas, né, que a gente chama, o Dhyana Bandha, para reforçar esse trabalho de tomada de consciência da expansão da capacidade torácica. Então, pode sentar numa postura confortável, as pernas bem apoiadas, o apoio dos glúteos no chão, coluna ereta. Fecha os olhos. E a gente traz as mãos unidas no centro do peito. E vamos começar com um mantra. Inspira profundo. Om. Sahana vavatu. Sahanau bhunaktu. Sahaviryam karavavahai. Tejasvinavadhitamastu. Ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que juntos sejamos nutridos e protegidos, que juntos nos reforcemos, que possamos trabalhar com muito vigor, vitalidade, força vital da vida presente em nós, que não haja mal-entendido entre nós e que a gente possa receber os benefícios dessa prática de forma equilibrada, todos. Que haja paz, paz, paz. Inspira profundo, solta o ar, leva as mãos nos joelhos. Vamos começar movimentando um pouquinho as articulações da coluna. Então, fazendo o que a gente sempre faz, preparação no início, movimento bem amplo do tronco, bem solto, bem, bem distenso mesmo, né? Então, soltando principalmente a região dos ombros, da cabeça, e trabalhando num movimento bem amplo. E a gente pode já coordenar o movimento do tronco com a respiração. Quando sobe com o tronco, a gente inspira. Quando desce, solta o ar. Sobe, expira, desce, soltando o ar. Faz por outro lado. Já vai trabalhando na tomada de ar pelas narinas de forma bem profunda. Então, vai trazendo bastante ar quando você inspira, já vai expandindo bem a caixa torácica, principalmente quando o corpo vai lá para trás, a gente toma bastante ar e solta, esvazia quando desce. Vai centralizando, continua com o movimento com a cabeça, na região cervical, e pode continuar coordenando a respiração com o movimento também. Quando a cabeça desce, a gente solta o ar. Quando sobe a cabeça, aliás, quando a gente sobe a cabeça, inspira. Para um lado e para o outro. Movimenta os ombros, movimentos de movimentos circulares amplos com os ombros, para trás, para frente. Muito bem. Agora a gente leva as mãos lá no baixo ventre e observa, simplesmente observa como está o ritmo da sua respiração. Nesse momento a gente não quer interferir ainda, apenas observar, fazer uma pequena pausa para observar o ritmo natural da sua respiração. Então, observar o ritmo natural significa
deixar a respiração acontecer assim como ela está. Não importa se ela está rápida, se ela está lenta. Você leva a sua atenção ali e observa, através do movimento, através do toque das mãos, qual é o ritmo. O abdômen bem relaxado. Se você já tem bastante familiaridade aí com esse movimento, com esse contato, pode deixar as mãos nos joelhos, como você achar melhor. E agora sim a gente começa a prolongar um pouco desse ritmo da respiração, ampliar um pouco mais. Então, quando inspirar pela próxima vez, expanda bastante lá embaixo, no baixo ventre. E quando você solta o ar, vai recolhendo, 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 de forma prolongada, até que o umbigo se aproxime lá das costas, você não tenha mais ar nos pulmões. E pode segurar 1 ou 2 segundos no vazio, sem o ar, e aí relaxa o ar entra. Vamos preparando assim, pouco a pouco, para Kapalabhati. Vai esvaziando, prolongando o movimento de exalação, empurrando a barriga para dentro, o umbigo ele entra lá para dentro. E aí, no final, relaxa, o ar entra. Perceba que a gente utiliza a contração abdominal para ajudar a expulsar o ar para fora. Não só a contração abdominal, mas também a contração do períneo, que a gente chama de mula bandha, né? Então, esses dois movimentos de contração ajuda a gente a empurrar o ar para fora, tirar o ar velho para fora. Então, vai trazendo bastante atenção a esses dois músculos, né? Do abdômen e do períneo. Vai prolongando a exalação, recolhendo a barriga lá para dentro. E aí relaxa, expande, deixa o ar entrar. Uma preparação para Kapalabhati e que agora a gente vai colocar um ritmo juntos para a gente fazer, tá bom? Fazer junto. Então, mais ou menos nesse ritmo. Vamos começar com 50, tá bom? Esse é o ritmo da exalação. Inspire profundo. Inspira profundo. E expande o peito. Traz o ar aqui nos pulmões agora. Deixa o peito bem expandido. Segura o ar ali no peito. Expande a cavidade torácica. Suga a sua barriga lá para dentro. Mantenha essa pressão por alguns segundos. Quando quiser soltar o ar, palma das mãos para cima, relaxa o peito e solta o ar. Lentamente. Observe o efeito que fica. Bocejo é super bem-vindo. É até um bom sinal quando vem um bocejo depois dessa prática. Legal, a gente fez essa primeira meio que intuitivo, né? Vamos tentar agora reforçar nessas próximas duas. Quando a gente finalizar, vamos fazer 50 de, vamos fazer 60. A prof fizemos 50, 60, vamos tentar fazer 70, tá? Se precisar parar antes, pode parar, mas o que a gente vai fazer no final é terminou, fez a última, aí inspira profundo, traz o movimento, porque o Kapalabhati o movimento é aqui, né? Aqui embaixo. Quando a gente terminou, aí o movimento vem aqui para o peito, inspira
traz a expansão aqui no peito. Aí a gente vai segurar o ar e fazer esse movimento aqui, ó. É o Uddiyana Bandha, na verdade, né? Então a gente vai expandir, ó, só o movimento de inspiração ele já expande a caixa torácica. Se a gente recolhe a barriga lá para dentro, a gente vai pressionar ainda mais essa região e a ideia é de aumentar a capacidade respiratória. Se junto com isso der para contrair o assoalho pélvico ainda, melhor ainda, porque vai potencializar, né, esse movimento de ascensão e a gente vai expandir, vai levar o ar para regiões dos pulmões onde geralmente não chega ar, onde os alvéolos estão mais fraquinhos, então a gente vai ampliar, vamos fazer isso. E aí segura, faz a retenção o tempo que der, e quando soltar o ar, primeiro retorna, relaxa, e aí solta o ar devagar. Então vamos lá, palma das mãos para baixo, vamos fazer nesse ritmo. Prepara, começa. 1, 2, 3. Inspira profundo. Expande o peito, segura o ar. Suga a barriga para dentro, ativa o diafragma, contrai o períneo, se você puder. Sente o peito bem expandido, os ombros relaxados. Quando quiser, solta o ar, relaxa o abdômen, relaxa o diafragma e solta o ar devagar. Sempre fazendo com respeito aos seus limites, sem exagerar muito. O importante é sempre sentir que o conforto prevalece, né? A sensação de bem-estar, de conforto. Se fica desconfortável, fica desagradável, ou a gente modifica alguma coisa ou não faz, tá bom? Então se achar que 70 agora vai ser muito, pode fazer menos e aí no final faz essa retenção, tá bom? Pode fazer menos. Vou fazer 70, mas se quiser pode fazer menos. Para, inspira. Inspira profundo. Segura o ar nos pulmões, palma das mãos ainda para baixo. Ativa o diafragma, contrai o períneo. Sente esse movimento de ascensão, de expansão torácica. Quando quiser soltar o ar, primeiro relaxa o tronco, palma das mãos para cima, solte o ar devagar. É desejável que o efeito, depois dessa técnica, a respiração fica um pouco mais lenta, né? Fica
fica mais prolongada. Se a respiração ficou mais agitada, é porque talvez tenha passado um pouquinho do ponto. É sempre esse, esse efeito, né, que a gente deseja depois de Kapalabhati. Muito bom. Aí vamos agora ficar um pouquinho em quatro apoios. Põe as mãos no chão, dá uma mexidinha no quadril, solta um pouquinho para um lado para o outro. Então, o pé esquerdo vem entre as duas mãos. Eu tenho feito essa sequência, né? Esse mês todo a gente está repetindo essa sequência pela importância do alongamento da região do ilhopsoas e a relação com o diafragma, né? Então é importante também a gente não só trabalhar pontualmente a região torácica, mas as relações que o próprio diafragma tem. Então, como a gente falou, né? O ilhopsoas ele está conectado às vértebras lombares e o diafragma também. Então, quando a gente faz esse alongamento, a gente está também influenciando no alongamento do diafragma. Então, de forma bem tranquila, né? Bem, sem forçar muito, vai descendo com o seu quadril em direção ao chão e sentindo esse alongamento na virilha. E leva a sua respiração, o movimento respiratório, a atenção nesse movimento na região da virilha. E quando você inspira, você sente que cria uma pressão interna maior, que favorece esse alongamento. E quando você solta o ar, pelo relaxamento, você vai tentando descer um pouquinho mais, relaxar regiões do corpo onde você sente que está tensa, que está com tônus muscular, vai soltando. Então a inspiração cria essa pressão, favorece o alongamento, e a exalação, pelo relaxamento, você também amplia o alongamento. Sempre respeitando. Se você sente que dá para avançar, só se quiser, se não pode permanecer aí, pontinha do pé no chão, estende a perna. Se achar que é muito para você, pode deixar o joelho no chão. Respira na postura. Volta com o joelho no chão, peito do pé no chão, mão esquerda segura o joelho, empurra ele para dentro e aí torce, gira o seu tronco em direção à coxa esquerda. É como tentar encaixar a sua cavidade torácica, a cavidade intraabdominal, aliás, na coxa. Então tenta deixar bem próximo esse contato, olha em direção ao teto, sai com a cabeça lá para fora, não deixa os ombros muito pressionando aqui, contraindo, e olha lá para cima, de forma bem suave. Respire, volta devagar, palma das mãos no chão, leva a perna esquerda lá para trás, joelhos no chão, balasana. Continua trazendo a atenção na respiração, nesse contato do abdômen com a coxa. A cabeça fica apoiada no chão, se for necessário subir um pouquinho o quadril, sobe. Se for necessário afastar um pouquinho mais os joelhos, afasta. Deixe que essa postura vai trazendo de alguma forma uma acomodação no ritmo respiratório também. Ótimo. E volta em quatro apoios. A gente complementar agora para o outro lado. Então, agora, perna direita entre as mãos, né? O joelho esquerdo vai lá para trás, tornozelo na linha do joelho, vai afundando. Leva a atenção lá na região da virilha esquerda, acomoda bem os ombros, a respiração ampla,
ajuda a intensificar o alongamento na região da virilha, na lateral esquerda do seu tronco, massageando também os oblíquos abdominais do lado esquerdo. E lembre-se que tanto na inspiração, por essa pressão interna que a gente cria, a gente favorece o alongamento desses músculos, né, ilioxoso, diafragma, os oblíquos abdominais. E na exalação, pelo relaxamento. A gente descendo um pouquinho mais o quadril, também amplia o alongamento. Consciência na respiração. Se der para avançar a pontinha do pé esquerdo no chão, eleva, estenda a perna. Lembre-se sempre da tração, né? A cabeça sai sempre lá para fora e o calcanhar vai para trás. Então essas forças opostas que vão criando uma tração na coluna, esticando a coluna. Volta com o joelho no chão, peito do pé, mão direita empurra o joelho para dentro e torça. Distancie o ombro da orelha. Continue trazendo consciência na respiração, né, na região abdominal, o contato, a pressão que essas posturas exercem, elas vão ajudando a ampliar a capacidade respiratória. Então, por isso a respiração bem ampla ajuda nesse processo de aumentar essa capacidade respiratória. Volte devagar. Perna direita lá para trás, Balasana. Ótimo. E aproveite agora, vai se esparramando no chão, de barriga para baixo, decúbito ventral, na postura de Makarasana. Geralmente são duas posturas que são as principais posturas de relaxamento, né? De barriga para baixo, a gente chama Makarasana. De barriga para cima, Shavasana, postura do cadáver, né? Makarasana, postura do crocodilo. A gente aproveita bem a dinâmica dessa postura para relaxar a parte interna das coxas, né? Região dos glúteos, dos genitais, do ânus, né? Toda essa região dos plexos baixos, né? Toda essa musculatura, enervamento, toda essa região a gente solta bem, aproveita o apoio com o chão, utiliza a exalação como uma forma de ir soltando, desfazendo. E também um outro benefício é a pressão que o corpo exerce no chão, abdômen, peito, também favorece esse estímulo de aumento da capacidade respiratória. Principalmente se você inspira bastante ar, expande bem todo o seu tronco. Ótimo, mantendo as duas pernas afastadas, apoie os cotovelos no chão, descanse com o queixo na palma das mãos. O ideal é que os cotovelos fiquem bem próximos um do outro, né? Próximo no sentido de um cotovelo do outro, né? Mas com relação ao peito é o que vai determinar a intensidade da postura. Aí você que vai acomodando para ver como fica melhor para você. A ideia é soltar os ombros, né? Principalmente essa região entre as escápulas. Às vezes, se você sente algum desconforto em alguma região da coluna, principalmente mais na região lombar, a gente pode empurrar um pouco o quadril, às vezes até contrair um pouquinho os glúteos, para dar uma segurança nessa região.
Respire profundo. Retorne devagar. Solte-se bem no chão. E agora a gente começa a segunda sequência, que a gente está repetindo também esse mês todo. E agora eu vou deixar livre para você fazer no seu tempo. Começando com a postura da cobra. Vamos fazer 2 vezes, tá? Então, vá se preparando, pernas unidas. Tem as 2 variações principais que você pode escolher, ou a palma das mãos ao lado do peito, cotovelos apontando para cima, ou os braços lá atrás, um dos punhos segura a outra mão. Se você quiser fazer nessas 2 variações, primeiro uma, depois a outra, fica à vontade, ou repetir uma mesma variação. O importante é que você faça de forma contínua, observando cada passo, que seja uma permanência não exagerada, mas que você possa permanecer com consciência na respiração, né? E principalmente prezando pelo conforto, pelo bem-estar. Então, são 2 vezes. Faça no seu tempo. Vou fazer junto aqui com vocês. Depois de fazer a postura, descanse no crocodilo Makarasana. Às vezes a respiração fica muito ofegante, a gente pode usar aquela estratégia da respiração reguladora para voltar num ritmo mais calmo da respiração, né? Inspirando pelo nariz e soltando com pressão pela fenda dos lábios. A cada vez que a gente repete, você vai percebendo que a respiração ela vai prolongando mais, a exalação vai prolongando mais. Muito bem, depois da cobra, Bhujangasana, vamos fazer o arco. Vamos fazer uma vez só o arco. Então faça no seu tempo também, o tempo que você achar
confortável para você. Traga uma respiração mais profunda, aproveite essa pressão do abdômen, do peito no chão, para ampliar bem a capacidade. O corpo ele vai pedir uma respiração mais profunda, então aproveite. Abra bem o peito, sinta as pernas puxando os braços para trás. Não precisa ficar muito tempo, não. Só um pouquinho já é o suficiente. Uma postura mais forte. E aí a gente vai continuar descansando agora de barriga para cima. Então gire o corpo, pode abraçar um pouquinho os joelhos. Abraça os joelhos para acomodar bem a lombar. São posturas que às vezes exigem um pouco, né, da região lombar. Ótimo, apoie a planta dos pés no chão. Os braços ao longo do corpo. E aproveite esse instante, breve instante, para observar um pouco do efeito no corpo, a sensação que o corpo manifesta como resultado da prática até o momento, como você sente o seu corpo. Vamos aproveitando, né, ao longo da prática esses momentos de pausa, como uma forma de conexão, uma forma de assimilação também dos efeitos. E tentar ao máximo tirar o julgamento, né, a ideia, o controle de que isso é bom ou ruim, estou sentindo bom, mal, né? Tentar tirar um pouco dessa ideia de, mas simplesmente conectar com a sensação. O que você sente nesse momento? A sensação pelo corpo, às vezes uma região que formiga, uma região que expande, a outra mais retraída, o ritmo da respiração, como ele está. Não importa se está rápido, se está lento. Apenas observe. Observe o seu corpo se manifestando como essa entidade, né, com uma inteligência infinita se manifestando nesse momento, seja qual for a forma. Apenas observe. Algo que a gente está trabalhando também bastante esse mês, né, é a dissociação de regiões do corpo. Ao mesmo tempo, entender a integralidade, né, a interdependência de todas as partes do corpo, mas perceber que a gente pode ativar certas regiões e outras não, né, no mesmo exercício. Então a gente estava treinando um pouco dissociação do diafragma e o abdômen, dissociação dos genitais e o ânus. Então, em várias partes do corpo a gente consegue fazer isso. Agora a gente pontualmente vai trabalhar um pouco nessa região do abdômen e diafragma. Então, os braços ficam ao longo do corpo e primeiro a gente vai trazer o movimento dos braços coordenado com a respiração. Então, na próxima inspiração que você fizer, o ritmo da inspiração é o tempo que você leva para estender os seus braços lá para trás. Então, quando chegar no limite, os braços lá para trás, cresça, expanda bem. E na exalação, retorne com os braços. Se quiser, pode fazer uma pausa depois do retorno, uma respiração. Mas se você puder fazer na sequência, a partir da próxima,
Ou seja, o movimento, no final do movimento você não pode sentir falta de ar. Se sentiu falta de ar é porque foi muito lento. Aí faz um movimento um pouco mais rápido. Na volta também. Já tenta já na próxima inspiração levar o braço de novo. E o movimento torácico, especialmente a dinâmica do movimento torácico participa nesse momento. O tórax se expande. Então vai sentindo, a próxima vez que levar os braços para trás, o abdômen vai até ser sugado um pouquinho para dentro, porque o tórax está expandindo. Última vez. Ótimo, retorne, descanse. Observe o que acontece com o ritmo da respiração. E agora repita por mais 3 vezes, né? Então, levar o braço para trás e voltar é uma vez. Então, vamos fazer por mais 3 vezes no seu ritmo. Depois que terminar a terceira vez, mantenha os braços ao longo do corpo e respire livremente. Faça o mais devagar possível, expandindo o máximo possível a região torácica, levando o ar lá para os pulmões, vida para os pulmões. E ao encerrar a terceira vez, relaxe o corpo, observe como fica a respiração. A gente vai fazer mais 2 desse agora com as retenções, tá? Para potencializar um pouco mais essa expansão torácica. Então, o movimento dos braços é o mesmo. A única diferença nessa próxima vez que a gente vai fazer é que depois de inspirar, quando os braços estiverem lá para trás, os 2 braços, aí você vai segurar o ar, reter o ar nos pulmões, tá bom? E enquanto estiver fazendo a retenção, tenta sugar o abdômen para dentro, para expandir o máximo possível a região torácica. Então vamos lá. Inspire, leve os braços lá para trás. Segure o ar nos pulmões, sugue a barriga para dentro, cresça, 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 cresça. Quando quiser soltar o ar, volte com os braços. Ótimo. Respire 2 ou 3 vezes, com os braços ao longo do corpo. E repita isso mais 2 vezes no seu ritmo, levando os braços para trás, fazendo a retenção com pulmões cheios, sugando o abdômen para dentro. Se quiser, pode até ativar a contração do assoalho pélvico para potencializar mais.
Retornar da terceira vez, mantenha os braços ao longo do corpo. Observe. Muito bem, nessa última série, nós mantivemos os braços para trás, o diafragma ativo, contraído e o abdômen também. Eu sugeri, né, para firmar ele, trazer ele para dentro. Então, abdômen e diafragma ficaram contraídos. Agora a gente vai tentar fazer. O movimento é o mesmo dos braços. A única diferença é que a gente vai fazer com a retenção no vazio, sem o ar, e vamos tentar relaxar o abdômen. Ou seja, o diafragma ele vai ficar ativo, mas o abdômen vai ficar relaxado. Ativo que eu falo é tonificado, né? E o abdômen relaxado. Então, faça primeiro, antes da gente fazer o movimento, só um pequeno exercício. Inspire profundo, tire todo o ar, esvazie, faça a retenção sem o ar. E relaxa o abdômen. Então ajude com as mãos, dê um toquezinho no abdômen para ver se ele está bem relaxado. Se você encontra essa forma de fazer a retenção sem o ar e o abdômen relaxado. Faça uma, duas vezes. Então depois de tirar todo o ar, a retenção, e aí tente relaxar o abdômen. Ótimo. Então agora sim, vamos para o exercício. Braço ao longo do corpo. A gente vai tentar tirar o ar o mais rápido possível para dar tempo de ficar, aliás, para poder ficar mais tempo com os braços para trás, tá bom? Então, com os braços ainda ao longo do corpo, inspire profundo. Tire todo o ar bem rápido. Tire, 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 tire. Faça a retenção. Leve os braços para trás. Isso. Tente deixar o abdômen relaxado. Perceba como essa dinâmica acontece naturalmente de sucção do abdômen, se ele está relaxado. Quando quiser inspirar, você volta com os braços inspirando. Ótimo. Ao retornar, respire algumas vezes. E repita mais duas vezes no seu ritmo. Ainda com os braços ao longo do corpo, tire todo o ar, faça a retenção, rapidamente leve os braços para trás. Sinta o abdômen relaxado, o diafragma se ativa, vai sugando tudo lá para dentro, para cima. E na inspiração, volte com os braços. Volte inspirando. E a última vez, terceira e última. Se puder, ative agora um pouquinho da contração do períneo. Um pequeno movimento de aproximação do queixo no peito, sem tirar a cabeça do chão. Então, inspirar, volte com os braços. Muito bem, observe os efeitos. Entrelace os dedos, apoie atrás da cabeça. Una a planta dos pés. E solte os joelhos para fora. Se ficar com os braços, a gente vai ficar um pouquinho, um minutinho só, mas se for desconfortável, deixar os braços atrás da cabeça, pode deixar a mão apoiada no peito. Apoie a planta dos pés no chão, os joelhos para cima. Com os dedos entrelaçados atrás da cabeça, aponte os cotovelos para o teto. E sinta o peso da cabeça nas mãos. Um outro exercício de dissociação. Ou seja, o que a gente vai perceber agora é o seguinte. É que geralmente quando a gente eleva a cabeça, se as mãos não estão apoiadas atrás da cabeça, é o abdômen que
faz esse trabalho. O abdômen fica contraído e eu consigo elevar o tronco pela contração abdominal, né? Então, o que a gente quer fazer agora é, o abdômen vai ficar relaxado, não é o abdômen que vai elevar a sua cabeça, mas sim a força nos braços. Então você vai puxar um pouquinho a sua cabeça do chão, como se fosse levar os cotovelos apontando para os joelhos, né? Mas é só um pouquinho que a cabeça sai do chão. E aí sinta o peso da cabeça nas suas mãos e o abdômen relaxado. Você vai sentir que alonga bastante o pescoço, a região cervical. Todas as costas apoiadas no chão. As costas ficam completamente apoiadas no chão. O abdômen relaxado. E tente continuar elevando um pouquinho mais a cabeça, mantendo o abdômen relaxado. Volte com a cabeça. E repita mais uma vez. A cabeça totalmente solta. Peso da cabeça nas mãos. É mais ou menos assim, se você tira as mãos, digamos, a cabeça vai cair no chão, porque são as mãos, os braços que estão sustentando a cabeça. O abdômen está relaxado. Retorne. Afaste os braços na lateral, deixe a palma das mãos para cima. E agora vá levando a sua mão direita. Então você vai elevar o braço direito, apontar o seu dedo para o teto. Os joelhos continuam apontando para cima, tá? Então a gente eleva o braço direito, os dedos apontam para o teto e a gente continua o movimento e vai unir a palma da mão direita com a palma da mão esquerda, sem deixar os joelhos cair para o lado. Entendeu? Isso. Então a mão esquerda fica apoiada no chão. É a mão direita que vem em cima da mão esquerda. Isso, ótimo. A parte das costas, né, das escápulas, ela sai do chão. E aí agora deixa os joelhos caírem para o lado esquerdo. Ceda naturalmente ao impulso, né? Os dois joelhos caem para a esquerda. Isso. E talvez a mão direita ela até passa um pouquinho da mão esquerda, né? Os dois braços estendidos. E agora com a sua mão direita, ela vai ficar sempre apoiada no chão. A gente vai desenhar como uma meia-lua. É tipo um compasso, né? Então o braço esquerdo continua apoiado no chão, as duas pernas continuam apoiadas no chão, e o braço direito ele vai fazendo uma meia-lua e a gente vai voltar ele para a posição inicial, fazendo essa meia-lua, passando ele por cima da cabeça, apoiado no chão, a mão direita sempre apoiada no chão. Isso, lá por cima ela vai. Por cima, você vai fazer esse giro sem tirar o joelho do chão. Joelhos continuam no chão. Isso. A mão esquerda, os dois joelhos continuam no chão. Ótimo. Se no final desse movimento, quando a gente volta com o braço na posição inicial, os joelhos saírem um pouquinho do chão, tudo bem. Respire na postura. Encontre um lugar de conforto, de ao mesmo tempo firmeza. E leve a sua atenção agora no movimento respiratório na lateral direita do tronco. Na região das costelas do lado direito, da axila do lado direito, o pulmão do lado direito. Leve bastante ar para esse pulmão, bastante vida. Expanda bem.
Volte com as pernas. Ótimo. Observe o efeito, compare um lado e outro. E agora a gente faz para cima. O braço esquerdo se eleva, ele vem lá em braço direito, ao braço direito, sim, o braço esquerdo vai lá em direção ao braço, as mãos se tocam. Os joelhos ficam apontando para cima ainda. E agora sim, deixe os joelhos caírem para o chão. Ótimo. A mão esquerda talvez passe um pouquinho até do limite da mão direita. E vá fazendo agora esse movimento de meia lua, né? Com a mão esquerda sempre apoiada no chão, ela vai abrindo e voltar lá na posição inicial. Os joelhos continuam próximos do chão. Volte com as pernas. Se quiser, pode abraçar um pouquinho os joelhos. E vai se preparando agora para um relaxamento. Estenda uma perna, depois a outra no chão. E relaxe principalmente essas regiões que mais trabalhamos. Região torácica, os ombros, os braços ficam soltos, relaxe cada um dos dedos das mãos. E leve a atenção agora para o seu coração. E a gente sabe que num estado ordinário, né, de consciência, a gente não consegue diretamente controlar os músculos cardíacos. Mas sinta que você relaxa o coração. Sinta que você relaxa por dentro do coração. Sinta que você relaxa em volta do seu coração. E esse relaxamento que você sente, que vem lá do centro do seu peito, ele vai reverberar por todo o seu corpo. Traga aquela imagem de um lago, quando você joga uma pedrinha no centro do lago, aquelas ondas que reverberam, né, do centro para as extremidades. Traga essa imagem a partir do seu coração, ondas que se expandem em todas as direções, ondas de alívio, ondas de acomodação, ondas de relaxamento, ondas de saúde, de vitalidade. E vá relaxando cada vez mais o seu coração. E essas ondas vão se expandindo, ondas de paz, ondas de claridade. E você simplesmente entrega todo o peso do corpo no chão. E o corpo vai recebendo essas ondas. Ondas de luz.
Continue soltando, desfazendo, se entregando. Tome uma inspiração profunda, alongue, cresça, e vá se sentando calmamente. Ao sentar-se, encontre uma postura confortável. Mantenha a coluna ereta. E a gente vai fazer um último exercício de meditação. Um exercício mais de observação do que modificação de ritmo, amplitude, né? A gente vai levar a atenção para a respiração, observar a respiração natural acontecendo. Não importa o ritmo, se está rápida ou se está lenta, não importa. Tente conectar com esse ritmo natural, sem modificá-lo. E vamos contar até 21, ou seja, 21 respirações. Sempre depois da exalação você conta. Então, inspira e expira é 1, e assim procure manter a sua mente atenta, observando essa contagem num ritmo natural, sem perder a contagem. Mantenha a atenção aí, até chegar nos 21. Após terminar a contagem, traga as mãos unidas no centro do peito.
E assim a gente finaliza essa prática de hoje. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Hariom Tat Sat. Namastê.